Para ter uma campanha tão forte como a do Outubro Rosa, com menos medo e mais informação, a Stan resolveu falar de forma prática, simples e objetiva sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Não é, Tati? Isso mesmo, Bernardo. Convidamos o Dr. Henrique Oliva, cirurgião oncológico, fundador e presidente do Instituto Ceresos em Nova Friburgo, para trazer informações preciosas para quem mais importa: você. O medo do diagnóstico e da palavra câncer interferem de qual maneira no tratamento? A palavra câncer sempre foi encarada de forma muito negativa pelas pessoas. Isso porque até uns 30 ou 40 anos atrás, a forma que a gente tinha de tratar essa doença era muito ruim. Então, de fato, pacientes que tinham esse diagnóstico acabavam tendo um desfecho muito ruim. Nada evoluiu tanto na medicina quanto o tratamento do câncer de mama. Então, hoje nós temos resultados muito melhores de tratamento, onde a grande maioria das nossas pacientes vão ficar curadas. Mais de 95% das pacientes diagnosticadas no início da doença vão ficar curadas. Entender isso faz com que as pacientes tenham uma adesão melhor ao tratamento, possam se tratar de forma mais confiante, e isso tem ajudado muito a gente aqui no dia a dia do tratamento das nossas pacientes. Quais são os principais fatores de risco? Os principais fatores de risco para o câncer de mama são a obesidade, o sedentarismo, a ingestão exacerbada de álcool e alguma exposição à radiação que porventura alguns trabalhadores possam ter. O importante da gente falar desses fatores de risco é que eles podem ser controlados, ou seja, as pacientes que se enquadram nesses fatores de risco podem mudar o seu estilo de vida, perder peso, fazer atividade física. Isso vai fazer com que essas pacientes reduzam em até 30% o seu risco para desenvolver câncer de mama. Quando a gente fala em fatores de risco, é importante a gente falar também que algumas pacientes que têm casos na família de câncer de mama, principalmente aqueles casos em mulheres antes dos 50 anos, ou que tem casos de câncer de mama em homens na família, o que é raro, mas que também pode acontecer, e até pacientes que têm casos de câncer de ovário na família, essas vão ter um fator, uma estatística um pouco maior, um risco um pouco maior de desenvolver câncer de mama do que a população em geral. A gente não pode modificar a história nessas pacientes, mas essas pacientes se enquadrando nesses fatores de risco podem se cuidar ainda mais e ser um estímulo a mais para que essas pacientes façam os seus exames anualmente. Existe prevenção? A prevenção mais importante para o câncer de mama que existe é o que a gente chama de uma prevenção secundária, que é o quê? A gente fazer o diagnóstico o quanto antes da doença. Daí a importância do Outubro Rosa. O Outubro Rosa insiste que todas as pacientes com mais de 40 anos façam sua mamografia anualmente. Essa é a melhor ferramenta, a melhor estratégia para a gente diagnosticar o câncer de mama na fase mais inicial possível. Nessa fase inicial, as chances da paciente ficarem curadas são superiores a 95%. Para alguns tipos de tumores chega a 99%. Então fazer a sua mamografia anualmente vai te dar a oportunidade de ter o diagnóstico nessa fase mais inicial possível, onde as taxas de cura são muito altas. Dificilmente uma paciente hoje vai morrer de câncer de mama se diagnosticada numa fase inicial. E é essa prevenção a mais importante, fazer os seus exames anualmente a partir dos 40 anos, para que se venha a ter o diagnóstico da doença, que a gente possa diagnosticar na fase mais inicial possível. Qual a importância do diagnóstico precoce? Nós que somos oncologistas e trabalhamos tratando pacientes com câncer de mama, sonhamos que todas as pacientes que chegassem para a gente chegassem com o diagnóstico numa fase inicial de doença. Porque é nesse momento, quando a gente faz o diagnóstico na fase inicial, que as pacientes vão ter as suas chances de cura mais altas possíveis, né? Pacientes diagnosticadas na fase mais inicial da doença chegam a ter 99% de taxa de cura no seu tratamento. Fazendo a mamografia anualmente, a paciente tem essa oportunidade, tem essa chance de ter o diagnóstico na fase mais inicial possível. Portanto, aqui eu enfatizo, a grande mensagem que o Outubro Rosa deve deixar para as pacientes é que façam seus exames anualmente. Dessa forma, quem tiver que ter câncer de mama terá o seu diagnóstico na fase mais inicial possível, onde o tratamento é mais simples e as chances de cura são muito altas. Qual a missão do Instituto Ceresos? A gente fala muito que as pacientes devem fazer suas mamografias anualmente para terem o diagnóstico da doença na fase mais inicial possível. Mas de nada adianta a gente ter o diagnóstico na fase inicial
se essas pacientes não conseguem começar o tratamento o quanto antes. Nós criamos o Instituto Cerasus para oferecer o tratamento cirúrgico do câncer de mama para pacientes carentes, para pacientes que estão com dificuldade de acesso ao tratamento, e dessa forma a gente consegue tratar as pacientes ainda na fase inicial de doença. O Instituto Cerasus foi criado para oferecer toda a etapa de exames e diagnóstico que essas pacientes precisam. A gente faz a cirurgia do câncer de mama para essas pacientes num tempo hoje inferior a 21 dias. A nossa média entre a primeira consulta e a cirurgia é de 20 dias hoje. A gente conta com o apoio de toda a sociedade friburguense que vem nos ajudando no Instituto, e eu aproveito a oportunidade para que todos conheçam mais de perto o nosso trabalho, que possam entrar no nosso site, conhecer o nosso Instagram, ajudar a divulgar ainda mais o Instituto, para que mais pessoas possam nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho, mas que também pacientes que estejam com diagnóstico de câncer de mama possam nos encontrar para que a gente possa oferecer ajuda e tratamento para essas pacientes. Embora seja um tema difícil de tratar, falar abertamente sobre o assunto ajuda a esclarecer mitos e verdades sobre o câncer de mama e ajuda a diminuir o temor existente em relação à doença. Lembrando que não só as mulheres podem ter câncer de mama, os homens também podem, mesmo sendo muito raro e representando apenas 1% dos casos. Cuide de você, alerte quem você ama e faça consultas anualmente. E não deixe de fazer seus exames de rastreio. A sua vida vale muito!